Hey! Hmm? Então, assim, essa aqui é uma reflexão que eu trago, pode ser em alguns momentos pesada, mas hoje nós estamos fragmentados. Então, a gente precisa buscar, primeiro, antes de qualquer coisa, a cura com o coração, aquele que está ao nosso lado, aquele colaborador que está passando por esse momento, somos vários, inclusive em alguns momentos somos até nós, para que a gente possa dar os próximos passos. Então, a gente não pode cuidar do outro se a gente não tem esse cuidado e ninguém cuida da gente. Então, eu acho que essa reflexão, acho que é uma fórmula mágica que não está na teoria, que não está nos livros, mas que a gente precisa praticar, ainda mais quando a gente está cercado por processos, a gente está cercado por a obsessão justa pela qualidade e a segurança do paciente, mas a gente não pode esquecer que do outro lado existe um ser humano que está ali ansioso, que está ali realmente num momento bem peculiar, e a gente precisa também entendê-lo. Então, a gente precisa fazer uma autocrítica, uma autoavaliação e uma avaliação da própria equipe para resgatar isso e trago aqui a reflexão da Rosa, quando ela recebeu um abraço do filhinho dela ali, eu adorei essa imagem. Então, isso é algo que a gente precisa buscar, um simples abraço traz isso, tá? Então, superado essa fase, a gente precisa considerar uma realidade que é essa. Então, isso traz algo positivo e traz algo negativo, porque a gente concorre com informações e o excesso da informação através da perspectiva do paciente empoderado. Então, primeiro, não temos como dizer que eu não permito, eu não estou ali disposto a escutar questionamentos, escutar ali críticas, a partir do momento que ele tem acesso a muita informação. Então, primeiro, onde ele tem acesso à informação com segurança? Ele realmente confia? Não confia? Então, eu preciso trazer isso para as estratégias, inclusive como lidar com o engajamento do paciente sobre essa perspectiva. Ele hoje é empoderado, ele tem excesso de informação. Então, a gente precisa considerar isso em todos os nossos
todos os nossos planos de ação, e a cada tempo a informação é ainda mais acessível e pode ser que a informação ela é de baixa qualidade. Então, esse é um problema que a gente precisa. Mas, sim, onde é a fonte dele? É o CBR? É o APAD? É o Fleury? É a DASA? É aqui as empresas que vocês representam? Então, qual é a autoridade, qual é o nível de confiança que ele tem naquela marca para que ele possa confiar naquela informação? Porque a informação ela é ampla e acessível. Aqui, o paciente está estressado, o paciente também passa realmente por um problema. A gente vive hoje uma pandemia de saúde emocional, no mundo e afora, e a gente precisa considerar isso dentro do engajamento, dentro da qualidade e da segurança do paciente. Eu preciso de, primeiro, cuidar da gente para que a gente possa cuidar desse paciente que está doente, esse paciente que tem hoje uma realidade de saúde mental diferente de 3, 5 anos atrás. Então, precisamos considerar isso para falar sobre engajamento do paciente. E uma pitada aqui, hoje a gente vive com 6 gerações dentro do nosso ambiente, da nossa instituição de saúde, com 6 mindsets, com 6 referências quando falam de saúde, de forma distinta. Então, eu trato desde do Side the Silence, que é avesso à tecnologia, referência boca a boca, até a grande geração, que é do milênio, que são mais propensos ali ali questionar, discutir, querer entender um pouco mais sobre aquilo que ele está fazendo. Então, eu preciso de lidar com essa geração, e aquela geração que não quer contato, aquela geração que não quer falar, aquela geração que sabe tudo, que ele entra dentro da nossa instituição de saúde sabendo tudo que ele vai fazer, os riscos. Então, eu preciso de lidar com essas 6 gerações dentro da jornada de cuidado e na jornada de engajamento desse paciente nas instituições de saúde. Então, isso é uma realidade que a gente convive diariamente. E, principalmente, o cuidado centrado na pessoa. Então, a gente precisa trazer essa reflexão. Ok, eu estou tendo tempo de escuta, eu tenho, dentro do meu processo de atendimento, eu consigo identificar as necessidades desse paciente, a emoção que ele traz, que ele carrega, as crenças que ele traz. Ok, eu posso atender a comunidade judaica, que tem ele lida de uma forma diferente, os seus desejos. Então, assim, eu preciso considerar isso, e aqui um pouquinho da minha experiência. Tenho 4 certificações da Disney em loco, e isso a gente trata diariamente. A pessoa, quem é essa pessoa? E muitas vezes, principalmente, muito mais importante, o familiar, porque ele fica ali de fora, muitas vezes observando várias coisas que o paciente não observa. Então, ele também precisa ser considerado dentro dessa jornada para que a gente possa engajar, inclusive, o cuidado e aumentar a qualidade e a segurança desse cuidado com o familiar, que também é um paciente. E aqui, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse depoimento, eu acho ele muito crítico, e é isso que a gente lida, é com esse paciente que a gente lida com muita frequência. E foi uma experiência engraçada, porque primeiro eles vêm com uma roupinha de hospital, uma calça e 2 jalecões pra você se embrulhar e tudo mais. Você fica com a roupa do hospital pra garantir que não tenha nenhum metal, nada que atrapalhe o exame. É incrível. Imediatamente depois que você coloca aquela roupa, você se sente doente. Não tem explicação. Eu fiquei com dó de mim, porque é um negócio tão ladrão de dignidade que não tem outra explicação. Tava bem, tava saudável, botei a roupa, parecia que eu tava doente de verdade, assim. Você entra no ambiente hospitalar, é como se o hospital te abraçasse e falasse: agora você é minha. Aí, pra gravar,
tem os formulários que você responde. Eu nunca tinha feito ressonância nem no Brasil, então, assim, foi a minha primeira experiência. Eu acho que no Brasil deve ser bem parecido, porque é um protocolo internacional, mas enfim. Os caras vêm com 2 formulários. O primeiro formulário, na área de saúde, é chamado de anamnese, né? Pra saber se você já teve algum problema de saúde anterior, alguma operação, se você tem tatuagem e tudo mais, porque qualquer coisa pode interferir lá no seu desempenho no exame. Respondi tudo lá com não, não, não. Quando eu respondo meus formulários de saúde, sempre eu espero um 10 na prova, porque eu não fumo, não bebo, né, durmo bem, como bem e tudo mais, então eu sempre acho que eu tô abafando, mas aí ninguém me deu estrelinha. O cara me deu foi outro formulário. E aí esse outro formulário era meio que um termo de responsabilidade pelo uso do contraste. Para fazer esse exame, eles injetam contraste na veia, que é para deixar a imagem mais clara lá na hora de capturar as imagens. Mas em alguns casos, esse contraste pode trazer alguma reação, então eles se certificam antes de que a pessoa não tem nenhum risco de ter alergia a esse contraste e tudo mais. Eles perguntam se eu tenho alergia à substância, mas eu nunca usei a substância. E aí tem uma série de detalhes que eles botam no formulário que vão te dando um pouco de medo. Lembre-se que você já tá naquela situação fragilizada com aquela roupinha azul de pano de saco. Tudo bem, eu já estava com meu psicológico começando a ser abalado. Aí chega o técnico que vai fazer o exame em você. Esse vídeo também é educativo, porque se você um dia for fazer ressonância, prepare-se para o clima de ameaça e terror que está embutido nessa experiência. Chega o cara e repete todas as perguntas já feitas no formulário, tipo, é aquela, tem certeza? Tem certeza? Aí mesmo que você já tivesse certeza da sua vida, do seu histórico, você começa a duvidar. Aí ele começa a dar as instruções sobre como vai ser o exame. Você tem claustrofobia? Você tem medo de barulho? Falei, moços, para de perguntar porque eu desenvolvo. Me indicaram lá a maquinha, deitei na maquinha, o cara veio, colocou um treco no ouvido que é para tampar e isolar dos ruídos lá que a máquina ia produzir, porque a ressonância tem a ver com sons. O médico lá jogou o cobertorzinho, tava quentinho o cobertor, ele perguntou se estava nice, eu falei, sim, está nice, muito legal, muito obrigada. E enquanto ele me distraía com o cobertor, o outro já espetava uma agulha com contraste no meu braço. E aí o que era nice já não estava tão nice assim, mas ainda pioraria um pouquinho. Eles amarram o treco do contraste com uma fita adesiva sobre toda a extensão do meu braço e agarrando os meus pelinhos. Ainda deixou a pele meio que enrugada, assim, aí o treco ficou pressionando de um jeito que me incomodava e eu não podia mexer. E essa é a única exigência que eles fazem, não se mova. E aí, depois de todos esses preparativos, antes de me enfiarem definitivamente no aparelho, o cara me vem com um aparelhinho, com uma bombinha, uma buzina, e fala, olha, se você sentir pânico, se você ficar mal, se acontecer alguma coisa estranha no seu organismo, você aperta isso daqui que a gente para tudo. Por que que ele me deu essa opção? Na hora que ele traz à minha mente a possibilidade de eu ficar mal lá dentro daquele aparelho, imediatamente eu começo a pensar que eu vou ficar mal dentro daquele aparelho. Você já passou por ressonância? Eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Mas o cara te empurra lá no túnel e você entende por que que ele perguntou se você tem algum problema com claustrofobia, porque se você não tinha, você começa a ter, é tudo bem apertadinho, tem um capacete, uma tela que eles fecham na sua cabeça, assim, você fica grudada na cápsula. Você se pergunta por que que eu ganhei aquele treco do ouvido, já que ele não representa nenhum abafamento e não ameniza nada, porque aí começa a parafernália de disparar barulho na sua cabeça. São vários ruídos diferentes, todos muito altos, alguns fazem sua caixa craniana vibrar e todos despertam coceira no seu corpo e vontade de tossir. Mas tirando isso não tem nada demais, mas aquele terror que o cara joga, meu Deus, foram os 45 minutos mais longos da minha vida. E não, e de... Bom, aqui é o depoimento de uma influência. Então, ela, na visão dela, o que aconteceu com a jornada e a experiência dela. Então, eu estou tendo a oportunidade de escutar ela, eu tenho tempo de escutá-la, a abordagem para a anamnese, o preenchimento da ficha, time-out, como é que funciona isso dentro das nossas operações. Eu convido o paciente para participar da construção da jornada dele, para que eu possa garantir a qualidade, a segurança e o engajamento dele dentro desse processo. Sim ou não? Então, a gente precisa trazer essa reflexão e esse depoimento exagerado ou não sei, a opinião dela, pode ser de vários outros pacientes que a gente atende. E aqui é só uma publicação que eu fiz recentemente na Europa, onde a gente fez uma pesquisa com de 380 pacientes, onde a gente buscou o contexto da experiência do paciente, melhorando a experiência do paciente, agregando valor à cura, e aí a gente abordou
5 pontos: a qualidade do atendimento, o engajamento do paciente, a produtividade do paciente, a relação médico-paciente e a telemedicina, que é um fator primordial hoje dentro das instituições de saúde. E aí o importante foi o resultado. Então, o que nos chamou a atenção? Primeiro, sobre a qualidade, existe a confiabilidade e a segurança com as instituições de saúde e com os médicos, principalmente. A relação médico-paciente foi o tema da abordagem disso. Mas isso nos chamou a atenção. Empatia e comunicação não foram destacadas, denotando uma ausência na relação médico-paciente. E isso eu traduzo e trago realmente para as relações com o paciente. Então, como eu quero promover o engajamento do paciente se eu não, primeiro, eu não gero empatia, a minha comunicação é falha no relacionamento com ele. Então, é a primeira atividade que a gente precisa desenvolver para que eu possa dar passos em direção ao engajamento e à qualidade do paciente. E aqui, já quase finalizando, trago aqui uma publicação do Stanford com relação a 5 práticas para promover o aprimoramento da relação médico-paciente. Eu trago isso, a relação assistencial com o paciente, não só o médico. Tá? E aqui um breve resumo do próprio pesquisador sobre esse aspecto que eu acho importante, uma reflexão. I think we often forget in this busy era of the medical industrial practices where we forget that the very nature of a patient-physician encounter is an intimate human encounter. Increasing technology, the burdensome electronic health record have a lot to do with us losing the sense of the fundamental calling that brought us to medicine and the sheer joy of connecting with another human being, a stranger who's choosing to come and tell us their problems. The nature of the encounter has to be human, and that doesn't mean that it can't be studied with the same rigor that we study sodium levels or study responses to antibiotics and so on. Well, this whole idea of doing this study really came about because my sense is that that first moment between patient and physician is so crucial. For many years, I always thought that the moment of washing hands was more than just washing hands. It was almost a way to be intentional, to remind myself I'm entering into sacred space. The other thing that I often do as a clinician is I will look at the patient's shoes. The most striking moment to me when I think this all began for me was working in a county hospital in El Paso, Texas, and very often walking into a 2-bed room, you would see their feet in the chair where they were seated or on the edge of the bed. And I would see someone with, big fluffy slippers painted orange or colored orange. Or I might see bare feet in shackles with prisoner-issued, rubber slip-ons. And in each case, I was going to approach that patient already with a slightly different mindset, an ability to put myself in their shoes before I even got to them. And so I think there were little steps along the way, little stories that I had in my mind, I think all clinicians have, that we wanted to study further. In the time we have with patients, let's create a little checklist, but an entirely mental one, to allow us to get the most out of that moment, even though it's challenging. This is not meant to be a panacea. This is not meant to take away the ills of the way we now practice medicine. There nevertheless needs to be a way to maximize that patient-physician encounter, not to let it be further, in danger of disintegration, not to let it just get so vaporous that there's nothing there and you just check in on a keyboard and you don't really see a human being. We know that won't work. Ian Foster said many years ago in Howard's End, only connect.
That's really what this is all about. Only connect. And how do we help all of us in this profession, in this wonderful profession, with the great opportunity we have? How do we connect? Only connect. Então, aqui, resumindo o que ele trouxe, aqui 5 práticas que esse estudo sugeriu, para que a gente prepare-se com intenção, a gente familiarizar-se com os pacientes e sua família, criar um ritual para concentrar as atenções naquela visita, a dedicação a ele, ouvir atentamente, completamente, sentar-se, inclinar-se para frente, posicionar-se para ouvir, não interromper, e aí tem uma outra pesquisa que conta que a gente escuta 13 segundos o paciente, e o paciente é a maior fonte de informação, é a mais valiosa. A partir dali, a gente consegue garantir a qualidade e segurança do paciente. A gente concordar com o que é mais importante, descobrir o que o paciente, o que preocupa ele, trazer realmente, incorporar essas prioridades na agenda da visita e aí também na própria anamnese e na jornada dele dentro das nossas instituições de saúde. Conectarmos com os pacientes, então considerar as circunstâncias que influenciam a saúde dele, reconheça os esforços dele e comemorar o sucesso. Então, isso é algo interessante, e explorar pistas emocionais que a gente consiga, a partir do momento que eu me dediquei, preparei, atenção, estou ouvindo esse paciente de verdade, eu sintonizar com ele, observar e avaliar ali emoções e algum risco dentro daquela jornada para que a gente possa gerar o engajamento e garantir a qualidade e a segurança do paciente. A gente precisa, esse aqui é um livro bastante interessante, porque contar histórias faz parte de ser um bom médico, e aí faz parte de um bom atendimento. Então, esse aqui é um livro que foi recomendado fortemente nos Estados Unidos, que traz ali a educação, e aí eu não falo só do médico, mais uma vez insisto, de todos nós que atuamos na assistência, onde eu preciso ali me conectar com ele. E aí, aqui já encerrando os próximos 2 slides, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Então, isso a gente só consegue gerar um engajamento a partir do momento que eu me conecto com ele. E aqui, como o Porter fez, desenvolver uma fórmula de valor em saúde, eu ousei a escrever uma fórmula de experiência humana única, experiência única em saúde, e aí o HX, a tradução livre para o inglês. Mas essa forma, o que é? Ela é igual à solução percebida pela pessoa, que precisa ser maior que a expectativa da pessoa, somado à necessidade dessa pessoa sobre o contexto da pessoa. Resumindo, não tem nada de complexo. Tudo envolve pessoas. Então, a gente precisa dedicar tempo a pessoas, escutar pessoas, informar pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas, dedicar a pessoas, cuidar de pessoas, cuidar dos próximos, e a partir daí a gente consegue encontrar, entregar um engajamento de qualidade, a segurança de fato do paciente e garantir a qualidade do cuidado e com certeza a fidelização, com certeza a gente receber rapadura de paciente, receber pão de queijo, que é a melhor fonte de reconhecimento de tudo aquilo que a gente se dedica com ele. Queria agradecer. Quem quiser se contactar, conectar, estou à disposição. Mas, volto aqui a falar a vocês. Only connect. A gente precisa se reconectar. A gente precisa se juntar as pecinhas. Se a gente está fragmentado, a gente precisa se dedicar ao próximo, ao humano que está ali sob a nossa assistência. Cássia, obrigado a todos, estou à disposição. Muito obrigada, professor. Nossa, foi incrível, incrível. Muito obrigada mesmo. Essa parte de se cuidar para cuidar, isso ficou bem forte assim para mim, né? As pessoas precisam se cuidar também, até para elas conseguirem cuidar. Escutar o paciente, se conectar agora no final. Achei que foi muito bem colocado, foi muito bom. Parabéns pela apresentação. E vamos agora ao nosso case
com a nossa querida Janaína. A Janaína, que é graduada em enfermagem pela USP, especialista em enfermagem e terapia intensiva pela Universidade de São Camilo, pós-graduada em gestão da qualidade. Ela tem mais de 17 anos de experiência em enfermagem e medicina diagnóstica. Ela implantou o sistema de gerenciamento de segurança do paciente no grupo Fleury, e hoje ela atua aí, ela lidera as práticas assistenciais e segurança do paciente no próprio Fleury. Janaína, muito obrigada. É com você, fique à vontade. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar no chat, depois no final, a gente vai aproveitar para conversar com o professor Cristiano e com a Janaína também, tá bom? Se vocês quiserem já adiantar as perguntas pelo chat, enquanto a Janaína apresenta o case Fleury. Obrigada, Janaína, obrigada. Fica à vontade, viu? Eu que agradeço, Cássia, parabéns, professor, realmente uma aula super reflexiva. É difícil seguir daqui, mas acho que a gente tem uma missão, né? E você trouxe aí, de fato, o quanto isso envolve as relações entre seres humanos, né? E o quanto a gente precisa se voltar para isso, para que a gente entregue o que esse paciente precisa, né, o que esse paciente espera, e que de fato a gente consiga participar esse paciente do todo, participar ele do cuidado, né, entender ele aí como um membro da equipe de assistência, como você disse ali, como principal membro, porque tudo que ele nos traz, de fato, é o que a gente é o que a gente sempre fala, né? Ele é quem mais sabe da saúde dele. Ele está ali, né, 24 horas observando tudo o que está acontecendo. Então, escutar o paciente, o escutar né, ouvir e ter essa dedicação aí às relações humanas, isso é muito importante em qualquer setor, e na saúde é ainda mais importante. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Estão vendo? Sim, já estamos vendo. Perfeito, Janaína, já estamos vendo. Pessoal, então, tentar trazer um pouquinho aqui esse dia, né, 17 de setembro, que a gente tem comemorado aí como o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Esse ano a OMS trouxe como tema engajar o paciente para sua segurança, né? E traz isso, de fato, para que a gente reflita o quanto isso é relevante para a segurança do paciente, né? É relevante em diversos aspectos, mas aqui em especial a OMS traz que existem estudos que já demonstram que o paciente que é bem comunicado, o paciente que é participativo, o paciente que de fato se considera ali no centro do cuidado e é ouvido, é considerado, ele pode contribuir com uma redução de até 15% nos eventos adversos. Então, a OMS, quando publicou o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente, que é um plano que começou em 2021, né? E até 2030, aí, esse plano ele deve ser implementado, né, pelos governos, pelas instituições, pela comunidade, né, por todo mundo que, de fato, pode contribuir aí para a gente criar esse ambiente onde a gente consiga reduzir ao máximo, né, onde a principal meta é a redução dos eventos adversos, é a redução dos danos evitáveis no contexto de assistência à saúde. A OMS traz que um dos 7 objetivos estratégicos é envolver e capacitar pacientes e familiares para ajudar e apoiar na jornada para um cuidado em saúde mais seguro. Então, esses objetivos estratégicos, todos eles no Plano de Ação Global, desdobram em mais de 35 ações de fato estratégicas, né? E a OMS traz que um dos 7 pilares também para alcançar essa meta de redução de evento adverso e para alcançar esses objetivos estratégicos é ter pacientes e familiares como parceiros. É, de fato, entender
que essas pessoas, né, no contexto do cuidado, eles são fundamentais para que a gente entregue um ambiente de saúde mais seguro. Então, eles precisam ser, de fato, incorporados à equipe de saúde. Eles precisam se sentir parte, né? E isso é muito contrário, né? E o professor trouxe aí que ele também, né, mora nos Estados Unidos, e a gente até vê, assim, um paciente nos Estados Unidos como um paciente muito mais engajado, muito mais questionador, que conhece muito mais seus direitos. E aqui no Brasil, a gente ainda vê um paciente que por todo esse sistema, né, esse sistema que, de fato, colocou nessa posição, no qual ele não pode questionar, no qual, quando ele traz muito questionamento, ele é logo rotulado ali como um paciente difícil, um paciente desafiador, um paciente que faz muitas perguntas, né, algumas instituições até criam outros nomes para falar, o paciente com alta expectativa, né, entre outros nomes aí, mas que os profissionais de saúde, na verdade, rotulam ele como um paciente chato. É isso que por trás né, desses questionamentos todos, os profissionais acabam... Isso a gente tem tentado, e a OMS vem muito forte com isso, nós, né, o movimento de profissionais de saúde, de instituições, a gente tem tentado mudar isso, né, de fato, fazer com que o paciente se sinta muito empoderado, né, e que esses questionamentos, que ele não se sinta mal por estar trazendo, que ele se sinta, que é o contrário, né, que ele seja valorizado quando ele traz isso, né. Como é bom quando um profissional de saúde fala, nossa, eu gosto de cuidar de você porque você se preocupa com cada detalhe, porque você traz aqui quando a gente conversa, detalhes que são muito importantes para a minha tomada de decisão. Então, é um movimento que a gente, de fato, precisa fazer, e ele, em muitos lugares, é ainda um movimento que encontra muita resistência. Resistência de nós profissionais, né? Resistência de instituições, o sistema todo, de fato, ele faz com que o paciente... Gostei da influencer, né, que ela fala, ela se vestiu ali, ela logo se incorporou a paciente, né? E é isso, a gente tem uma expectativa com relação a como aquele paciente vai se comportar. E no momento que ele tem um comportamento que é um pouco diferente, a gente também tem muitos julgamentos e a gente também tem uma atitude muito defensiva, né? Então, é um pouquinho para a gente, é mais um desafio aí para a gente tentar superar, né? Esse instituto, né, o professor também trouxe, The Barry Institute, que fala também de experiência, né, faz pesquisa sobre experiência do paciente, né, questionou aqui pacientes sobre o quanto era relevante para eles, né, todos esses pontos aqui, o quanto era relevante para eles. E vejam, 96% dos pacientes relevantes para que eles tivessem, né, uma boa experiência num serviço de saúde, para que eles considerassem aquele serviço um bom prestador de saúde. E 96% desses pacientes trouxeram que serem ouvidos é muito ou extremamente importante para que eles tenham uma boa, que eles considerem que eles estão sendo bem atendidos, né? Também 96% dos pacientes, isso foram super, né? Foram os pontos, os melhores, as melhores pontuações, trouxeram que eles consideram importante ter uma comunicação clara, que é o que a gente sempre traz, né? O mediquês, ele atrapalha na relação com o paciente. A comunicação simples, a comunicação clara, falar de uma forma que o paciente entenda o que a gente está trazendo, consiga compreender, é muito importante para esse paciente, né? Depois os pacientes trouxeram ali providenciar, né? Trazer, disponibilizar um plano de cuidado, e por que eles estão fazendo isso? Então, eles saberem ali por que o médico, por que o enfermeiro, qual que é o plano de cuidado, por que eles estão fazendo isso. E em quarta pontuação aqui foi levar a dor do paciente a sério, né? Então, vejam como isso também é extremamente relevante dentro desse contexto de assistência. Eu vou trazer aqui, então, agora a jornada do paciente na ressonância magnética, né? Nós, no Grupo Fleury, temos diversas marcas. Essa é uma jornada da marca Fleury, né? Que é uma marca de centro de diagnóstico aqui, né? Que atua
basicamente aqui no município de São Paulo e Grande São Paulo também. Eu vou falar um pouquinho de tudo que esse paciente faz para a gente não combinou, né, professor, da youtuber falar, da influencer falar, mas vocês vão fazer, obviamente, algumas relações, porque eu vou falar de algumas coisas que ela falou ali também. E eu vou falar o quanto a gente tem tentado, o quanto a gente tem aprendido, e o quanto a gente tem se esforçado e de fato, tentado trazer aí pontos nos quais, durante a sua jornada, o paciente está ali no centro, ele está sendo ali ouvido, escutado e considerado, tá? Então, aqui no agendamento, né, tanto no agendamento como no cadastro do paciente, no cadastro ali que ele faz no nosso serviço de medicina diagnóstica, a gente tem algumas perguntas, que são perguntas que a gente precisa fazer, que a gente precisa se certificar, mas que a gente sempre considerou perguntas muito frias, porque a gente, por vezes, esse paciente recebe essas perguntas ou num formato de e-mail, né, para ele responder um questionário, ou muitas vezes ali num momento onde ele está também fazendo o registro de um exame, né, fazendo pagamento. Então, dentro desse contexto, a gente sempre achou que passar informações para esse paciente é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente fala desse formato escrito, desse formato que ele não é palpável, que ele não é lúdico, que ele não é gostoso de consumir, né? Mas a gente tem, né, hoje esses modelos, que são os modelos tradicionais, e aí a gente pensou, depois de um incidente que a gente teve, inclusive, que gerou aqui uma reflexão de todo o nosso time assistencial, em como que a gente poderia trazer um pouco mais de previsibilidade para esse paciente, ele entender o que queria acontecer dentro da ressonância magnética, para ele visualizar, para ele poder já ter surgir dúvidas ali sobre como seria o atendimento dele, e posteriormente essas dúvidas serem solucionadas, serem atendidas, né, quando ele fosse para o nosso atendimento médico-paciente, enfermeiro-paciente, técnico, né, o nosso analista, nosso biomédico-paciente. Então, aqui a gente criou um vídeo, esse vídeo ele fica disponível nas nossas salas de espera, então, enquanto o paciente está aguardando para entrar no setor, a gente oferece para ele ver o vídeo pelo celular, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, e depois a gente tira as dúvidas desse paciente. Essa foi uma forma que a gente encontrou que o paciente, de fato, consome um conteúdo que é um conteúdo denso ali para leitura, cansativo, muitas vezes quando ele vai no escrito, né? Mas que a gente entendeu ali, que a gente conseguiu traduzir e trazer de uma forma que é mais prazerosa de se assistir. Vou passar, se vocês tiverem qualquer dúvida para escutar, me avisem aqui, tá, Cássia? Vamos ver se vai dar deixar, certo. vamos tentar. Uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha Não bem é bonita esse, para viu, ela. gente? Tá. É esse. Um exame de imagem moderno, preciso e bastante seguro. Mas para que o paciente tenha a melhor experiência, sem qualquer tipo de risco, é preciso seguir as devidas orientações. Em primeiro lugar, cabe destacar que a máquina de ressonância magnética possui um grande ímã que gera um forte campo magnético que nunca é desligado. Esse campo magnético requer bastante atenção tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Em hipótese alguma, é permitida a entrada no ambiente de exame com objetos metálicos ou eletrônicos, tais como chaves, moedas, pulseiras, brincos, celulares ou qualquer outro item que possa ser atraído pelo ímã e, assim, provocar acidentes. O mesmo vale para dispositivos implantados, como marca-passos, dispositivos para controlar a diabetes e neuroestimuladores. O campo magnético também exige cuidados no que diz respeito ao aquecimento. Por isso é importante que o paciente use vestimenta adequada, fornecida pelo laboratório, e siga as orientações dos profissionais do setor com relação à maquiagem ou qualquer tipo de creme no corpo. Vale ressaltar que após fazer tatuagens e maquiagens definitivas, há restrição de 30 dias para a realização de ressonância magnética. Outro ponto de atenção são os ruídos.
Como a máquina em funcionamento gera um som alto, é fundamental que o paciente esteja sempre utilizando o protetor auricular. Em função de todos esses tópicos, os exames de ressonância magnética possuem importantes protocolos de segurança. Basta segui-los para que o exame seja feito de forma mais segura e confortável. Não tem por que se preocupar. No grupo Fleury, este cuidado começa assim que o exame é agendado, com questionamentos durante o agendamento, o envio destas orientações por vídeo e outras por e-mail. No dia do exame, o paciente também preenche um questionário. E é importante que nenhuma informação solicitada seja omitida, incluindo o histórico de alergias. Depois deste questionário, um profissional analisa as informações fornecidas e esclarece eventuais dúvidas, a fim de avaliar se o ambiente da ressonância é seguro para ele. A seguir, o paciente veste a roupa adequada e um colaborador do grupo Fleury realizará uma última verificação de segurança. Somente então o exame pode ser iniciado. Importante destacar que, caso se entenda que seja necessário administrar contraste para melhor visualização do exame, uma equipe estará preparada para esclarecer dúvidas e realizar o contraste de forma segura. E durante toda a realização da ressonância magnética, se o paciente sentir qualquer desconforto, basta apertar a campainha para que o exame seja interrompido. Tudo isso é feito para que o paciente tenha a melhor experiência durante a realização da ressonância magnética e para que o exame seja realizado com o maior cuidado, sempre seguindo os protocolos adequados. No Grupo Fleury, a ressonância magnética é segura e confortável, com profissionais preparados para realizar o melhor cuidado. Entre em contato para saber mais. Você alguma vez já se prometeu começar a fazer Voltei aqui. Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Sim. Sim. Foi impossível não relacionar com o vídeo da influencer, né, gente? Várias partes. Mas eu refleti aqui, né, da importância da gente, né, do cuidado que a gente teve no momento que a gente construiu esse vídeo, com as palavras, com como trazer a informação que esse paciente ele precisa receber para se sentir num ambiente seguro e para contribuir para que o cuidado dele seja seguro, mas de uma maneira a não criar um ambiente onde exista medo, onde exista receio daquilo que vai ser realizado, né? Então, eu acho que o vídeo traz tem essa mensagem de uma forma leve, né? E a gente também recebe muito esse feedback. Na sequência da sala de espera, esse paciente ele é atendido num consultório médico, né? Nesse momento, o profissional de saúde, ele faz algumas perguntas, ele checa todos aqueles questionários que foram respondidos, ele aplica os termos de consentimento, ele explica os riscos para que o paciente faça o consentimento, né? Após a orientação, e depois ele encaminha esse paciente para troca, né? Então, esse paciente, ele é trocado, né? A gente veste, de fato, a roupinha azul ali que ela falou, né? E a gente faz o procedimento de punção venosa, porque no caso de uso de contraste ou de uso de alguma medicação, o nosso procedimento de punção venosa, ele é feito fora do ambiente, né? Fora que a gente chama de zona 4, dentro da ressonância. Aqui a gente traz um pouquinho justamente as zonas, né, dentro da ressonância, todo mundo que trabalha conhece muito bem, então a zona 1 é uma zona de acesso mais livre, a zona 2 é um acesso mais restrito, a zona 3 é uma zona de atenção, a gente não está no mesmo ambiente onde o magneto está, mas é uma zona de restrição, nós não podemos circular, não são todas as pessoas que podem circular na zona 3, né? Normalmente só entra na zona 3 quem está muito bem informado aí sobre os riscos do campo magnético, e a zona 4, aí sim a gente está falando de um ambiente, né, de dentro da sala do exame, onde a gente tem o magneto, onde né, o nosso organismo e todos que estão ali naquele ambiente podem sofrer com o campo magnético que se forma ali, né? E aí o que a gente traz aqui
foi a aplicação do timeout, né? A gente definiu também que nesse momento, isso também veio da construção que a gente aprendeu depois da análise de um evento adverso, né? Então, a gente entendeu que nesse momento, antes do paciente entrar em sala, seria importante a gente aplicar o timeout, né? Que em inglês dar um tempo, né? Vamos dar uma pausa, um intervalo. É muito usado esse termo em partidas, né, modalidades esportivas, basquete, vôlei, que são justamente para pedir um tempo assim na partida, né? Então, o timeout foi uma adaptação que nós fizemos do checklist de segurança segura, que é um dos protocolos internacionais aí de segurança do paciente. A gente adaptou o timeout para ressonância magnética. E aqui eu trago um pouquinho como que ele funciona, né? Tô finalizando aqui o case, como ele funciona dentro das nossas unidades onde a gente tem ressonância magnética no grupo Fleury, na marca Fleury em específico. Antes de entrar na zona 4, a gente tem esse checklist de segurança na parede ou na porta da sala. Ele funciona quando a gente tem paciente pronto, preparados, né, já instruído, com os termos assinados, já viu o vídeo, né, já conversou com o profissional, com o médico ali, que tirou todas as dúvidas sobre o protocolo que vai ser realizado durante o exame dele, com o profissional de enfermagem, nosso auxiliar ou nossa técnica de enfermagem, e com o nosso biomédico, né, o analista de ressonância magnética. Então, paciente, enfermagem e biomédico, em frente ao checklist, fazem um cheque final, né, com a participação do paciente. Então, agora a gente pede para que você, né, uma checagem final, então você precisa repetir seu nome completo, sua data de nascimento, nós vamos checar mais uma vez se o formulário de segurança foi respondido e se tem alguma restrição aqui para a realização do seu exame. Se for um exame com lateralidade, nós vamos por uma última vez fazer a checagem se é o lado direito ou o lado esquerdo e vamos checar se ele autorizou o uso do contraste. Isso é muito o profissional de enfermagem que checa, essa primeira checagem. E aí a gente tem uma checagem que é realizada pelo biomédico, que é com relação à alergia, com relação a qualquer risco que esse paciente apresente ali para uso do contraste, se ele está usando avental e se usa alguma outra peça, né? Se de repente ele esqueceu de tirar a meia, uma peça íntima que possa ter ainda algum metal. Se esse paciente tem maquiagem, tem cílios postiços ou algum cosmético na pele que também pode trazer alguma interferência aí, que o campo magnético pode trazer alguma interferência. Então, eu vou passar rapidamente um vídeo. Esse vídeo ele é muito caseiro, ele não ficou com uma ótima qualidade, mas a ideia aqui é só compartilhar com vocês um pouco dessa dinâmica, de como funciona no momento que a gente está ali na unidade, para entrar, né, vejam que aqui a porta do exame já está aberta, ela ainda não adentrou a zona 4 de ressonância, ela está ali exatamente em frente à porta, né, fazendo uma última checagem. Enfermagem, né, essa é a nossa técnica de enfermagem, o nosso biomédico e aqui a nossa paciente. Então, eu vou passar, o áudio não está muito bom, porque a gente já fez um teste, né, Cássia, ficou um pouquinho baixo, mas é mais para vocês entenderem, de fato, como é que a gente faz isso antes de iniciar o exame do paciente. Para a melhor segurança do exame. Entre elas, o Sandro Benedito, data de nascimento, 11/10/94. Cenário de segurança foi preenchido, assinados. Ela vai fazer ressonância do ombro direito. Haverá administração de contraste. Acho que não deu certo. Não deu para ouvir, Janaína. Tá, bom, gente, aqui a gente, de fato, faz uma última checagem de todos os dados que esse paciente já nos trouxe, né?
E em muitas situações, apesar do paciente ter colocado lá no formulário que existia a possibilidade de uma gravidez, né, de um início de uma gravidez, ou que existia uma tatuagem recém feita, por vezes isso não foi observado, né? O formulário de segurança é um formulário extenso, e a gente teve muitas situações nas quais, nesse momento, com essa última checagem, a gente conseguiu evitar aí de colocar esse paciente em sala e de poder, né, reduzir aí a possibilidade de um dano com esse paciente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Esse é um case que fico também à disposição para trazer mais informação, para compartilhar aí com quem quiser e tiver mais interesse de saber como funciona. Aqui está meu e-mail, né? Janaína.barrancos. Eu agradeço, né, Cássia? Muito obrigada aí pelo convite. Agradeço a oportunidade também de ver o professor Cristiano, de assistir a aula dele, foi excelente. E também a todos os profissionais que trabalham comigo no dia a dia ali no Grupo Fleury, né, e que, enfim, constroem essa história juntos, né, é uma construção coletiva aqui de muitos profissionais. Muito bom, Janaína, queria te agradecer. Tem só uma perguntinha para você no chat. As pessoas elogiaram o professor Cristiano, ele já até respondeu aí algumas manifestações do chat. Muito obrigada, professor. E, Janaína, a gente tem só uma pergunta que foi a Ana Maria que está perguntando se vocês conseguem medir a adesão, né, quando os pacientes assistem o vídeo, se tem sido bem, se eles conseguem aderir. A gente consegue medir, né? A gente tem ali o acompanhamento de como esse vídeo é consultado, né? O nosso time consegue trazer isso para a gente. A gente costuma, né, ter esse acompanhamento de fato nas próprias unidades, né? Os times, as lideranças, os times de enfermeiro. Esse é um cuidado que a gente tem aí constantemente, que é trazer sempre, né? Retomar sempre, para que a gente para que o profissional de saúde ali na correria que acontece, né, que ainda mais quando a gente fala de ressonância, quem trabalha com ressonância sabe que trabalhar com ressonância é administrar atraso, então é comum isso acontecer e é também uma prática que a gente tem na gestão, né, que é retomar através de aulas, retomar através de treinamentos, retomar com as rondas que a gente faz no setor, quando a gente passa para entender como que os pacientes de fato estão sendo acolhidos ali, né, sendo cuidados, né, então é sempre um desafio, tá? Não é algo que a gente de cara conseguiu uma super adesão e que a gente tem ali, né, que a gente tem ali sempre que trabalhar esse tema, porque, de fato, assim como o professor começou, né, essa aula dele, nós temos profissionais, pessoas ali, né, que têm seus momentos, que tem, enfim, que a gente tem que cuidar também. Então, é sempre um desafio, é sempre algo que a gente tem que colocar na pauta, não é algo que a gente coloca uma única vez na pauta, não, é diariamente. É verdade, é verdade. Sempre tem novos desafios, né? E a gente tem que levar a voz do paciente, como está aí, né? Dizendo aí no seu card, Fleury. Muito bom, gente. Assim, muitos elogios, não vou ler todos aqui, mas todo mundo elogiando muito o professor Cristiano e a Janaína também, elogiando o case apresentado. Janaína, muito obrigada. Assim, eu fiquei muito feliz com essa webinar, porque é o que a Janaína falou, a gente não combinou, mas ela se casou muito bem as duas apresentações, assim, o professor foi incrível trazendo toda essa parte conceitual e teórica, e a Janaína complementou, assim, muito bem com a apresentação do case, foi incrível, eu estou, assim, muito feliz e muito honrada em escutar vocês dois, de verdade, assim, do fundo do coração, foi um webinar muito especial para mim, queria muito agradecer a presença de vocês, que conseguiram fazer essa comemoração com a gente, assim, e com muita maestria, né? Eu gostei muito, parabéns, acho que vocês
agregaram demais para as pessoas que estão ouvindo aqui, está todo mundo agradecendo muito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, gente, foi muito bom. Obrigada pelas colocações. E eu queria ver se a gente conseguia, aí, se vocês conseguirem abrir os monitores para a gente conseguir tirar uma foto e deixar marcado esse momento. A gente vai fazer uma notícia, vamos colocar no boletim, né? Que é de fato um acontecimento aqui para a gente, para o PAD e para o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu queria tirar uma foto, quero que vocês participem desse momento histórico aí com o professor Cristiano e com a Janaína, aí, com esse case tão especial. Vamos tentar tirar uma foto aqui. Doutor Marcelo Lauar, você está aí, muito obrigada, doutor Marcelo, queridíssimo, que nos Tudo indicou o bem? professor Cristiano. Obrigada, doutor Marcelo, muito obrigada mesmo, assim, Imagina. do fundo do meu coração. Estava numa reunião hoje com a CAD, eu falei, gente, o doutor Marcelo ele é muito especial para a gente, sempre Não, ajudando, sempre imagina. apoiando, mandando. Muito obrigada, assim, a indicação do professor Cristiano foi, assim, um abraço Imagina. nesse ano de envolver o paciente, foi assim, nos Ah, envolveu com a presença dele. Muito obrigada, doutor Marcelo, obrigada fico mesmo, viu? feliz, fico muito feliz. Obrigado Doutor Rui você. também, doutor Rui. Boa noite, obrigada, doutor Rui. A gente estava falando hoje, né, dessa webinar Beleza, aí. que beleza de apresentações e parabéns, viu? Muito bom. Doutor Rui, para quem não sabe, é o coordenador da CAD, da comissão que eu falei para vocês no início, que é a comissão que cuida dos programas de acreditação, que homologa os programas de acreditação. E no começo a gente conversou com todo mundo, doutor Rui, como que funciona o PAD e os selos, e toda a imparcialidade que é tratado no colégio, cada processo de acreditação. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou... O que eu achei legal foi que houve uma ligação muito forte entre a necessidade da comunicação com os familiares exposta na primeira palestra e uma ferramenta capaz de entregar isso, né? De facilitar isso, porque a vida da medicina diagnóstica é muito rápida, né? Ela precisa ser agilizada por conta de considerações financeiras, né? Que uma máquina não pode parar, né? Então tudo isso facilita essa integração com os familiares e o próprio paciente de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei admirado. E por isso que eu falei assim, agora vai sair uma saga, né? Que nem a Azul tem um videozinho dela, a Tan tem o dela. Parabéns. Muito legal. E completou bem a necessidade da primeira palestra. Parabéns, viu? Foi muito bacana. Muito bom, gente. Ó, eu vou tirar a foto, hein? 1, 2, 3 e... Mais uma, deixa eu pular a tela aqui, tem bastante gente. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se eu consegui pegar todo mundo. Gente, tem um monte de auditor aí, queria mandar um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. E gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, professor Cristiano, Janaína, querida, muito obrigada. E nos encontramos aí na próxima webinar do mês que vem. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, doutor Marcelo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.